bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. E hoje nós vamos conversar com uma estudante. Chama-se Júlia Justino, ela é psicolinguista. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Júlia sobre essa atividade bastante interessante. Ela é catarinense, nasceu em Joinville, se formou em Florianópolis, mas está há mais de 2 anos, é isso? Dois anos e meio. Na Bélgica. Então é claro que a gente vai falar sobre essa experiência dela na Bélgica, esse paralelo entre o que ela fazia aqui no Brasil e o que ela faz lá, e o que ela está achando, já que ela estava um tempão sem vir para o Brasil. Tudo bem, Júlia? Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigada pelo convite. Ô, Júlia, me diga uma coisa. Você é catarinense, formada em Florianópolis. Como é que foi essa história de ir para a Europa? Você pretendia? Era um sonho antigo? Você se imaginava na Europa há muito tempo? Como é que foi isso? Então, quando eu decidi tentar o meu vestibular para Federal, né, eu escolhi meu curso, que foi Letras, né, na graduação, e foi Letras Francês. Então, eu tinha essa vontade de ir para o exterior, de aprender novas línguas, de praticar o francês. E eu já sabia que eu queria fazer um doutorado na área, né, em alguma área relacionada à linguística, letras, enfim. E aí eu foquei nisso, e aí eu terminei minha graduação, fiz o meu mestrado, e durante o meu mestrado sempre procurando programas de doutorado fora, né? Porque minha vontade era realmente ir para fora fazer um doutorado no exterior, né? E como é que surgiu na sua vida Bruxelas? Bruxelas não é a sede do parlamento? Na capital da União Europeia. É, né? Pois é, tá na capital da Europa, né? Teoricamente, claro que não existe a capital da Europa, não estou aqui brincando. Mas e como é que surgiu exatamente Bruxelas? Como é que foi essa escolha pela Bélgica? Então, eu estava procurando, na verdade, um programa de doutorado na Itália, eu tinha vontade de ir para a Itália, e aí não achei muita coisa assim que me interessasse e comecei a procurar em outros países nos quais eu falava uma língua, né, francês ou alguma outra língua que eu conseguisse me comunicar. E aí eu me interessei por Bruxelas, tinha um laboratório lá interessante, mas mandei e-mail e a princípio não aconteceu nada. E em algum momento eu trabalhei com um professor na UFSC que tinha contato justamente com esse laboratório, ele gostou muito do meu trabalho. E falou, não tá procurando doutorado fora? Eu vou te ajudar. Eu tenho contato com essa professora, ela é diretora do laboratório tal. Manda e-mail para ela, porque eu vou mandar um e-mail te recomendando para ela, falando que teu trabalho é muito bom. E aí ele mandou e-mail para ela, eu escrevi para ela também, mandei meu currículo, mandei resumo do que eu tinha feito no meu mestrado. E aí ela já entrou em contato comigo e falou, eu tô indo para Florianópolis, né? E vamos fazer uma reunião presencial para discutir isso e tal. Ela veio, tivemos um café, uma conversa. Ela e o marido dela são os 2 professores nesse laboratório. Quer dizer, eles é que vieram para o Brasil? Provavelmente eles tinham algum compromisso? Eles têm um filho que mora aqui no Brasil, em Florianópolis. Eles trabalharam 2 anos na Federal de Santa Catarina e se apaixonaram pelo Brasil, né? E aí vieram visitar o filho e já aproveitaram para fazer uma reunião comigo. Explicaram como é que funciona, os projetos novos que tinha no laboratório. E tinha uma vaga justamente para a técnica que eu trabalho, que é movimento ocular e linguagem. E aí eles pediram para eu mandar o meu currículo com uma carta de motivação para essa vaga. E eu fui selecionada. Eu mandei meu currículo em julho de 2019, fui selecionada em agosto e fui embora em outubro de 2019. Nossa! Bem rápido. Quer dizer, foi um foguete. Agora, Júlia, me diga uma coisa. Você é psicolinguista. Resumindo para leigos, assim como eu, o que estuda o psicolinguista? O que ele faz, o psicolinguista? Psicolinguista pode estudar muitas coisas diferentes, né? Sempre relacionada à linguagem. Então, questões, né, de cognição e linguagem, né? Como que a gente aprende a ler, como que a gente processa a linguagem, como que o cérebro processa a linguagem, né? Eu, particularmente, trabalho com a questão de alfabetização. Então, como que a gente aprende a ler? Como que crianças e adultos analfabetos aprendem a ler? Quais são as diferenças nessa aprendizagem, né? E aí, para isso, eu uso uma técnica de movimento ocular, né? Que é um rastreador. Então, eu faço tarefas de leitura no computador, onde eu meço o movimento ocular, né? Em relação àquela tarefa. E aí, a partir disso, eu consigo analisar diferenças no comportamento dessas populações. Não sei se eu vou falar bobagem, mas naturalmente você deve conhecer aquelas... Eles mandam aqueles textinhos com as letras embaralhadas. Parece que foi a primeira e a última no seu devido lugar e a pessoa
consegue ler. Isso tem alguma coisa a ver com o que você estuda? Não. Não. É uma área das neurociências, né, que faz esses... são geralmente neurocientistas ou psicolinguistas que criam essas tarefinhas, essas brincadeiras. Mas não necessariamente objeto de estudo isso. Não. E outra coisa, Júlia, você estudou na Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma universidade conceituada no Brasil, né? E de lá você foi para a Bélgica. Mas temos sempre aquele respeito gigantesco pelos europeus, norte-americanos, japoneses, enfim, né, que tem boas universidades, escola e investe muito em ciência. Que diferença você viu, assim, mais chamativa entre o que se faz numa universidade aqui no Brasil de alto nível e aquilo que você encontrou na Bélgica? Não tem muita diferença, assim, tá? As pessoas têm muito essa visão de que na Europa e nos Estados Unidos tudo que se faz é muito melhor do que aqui, né? Um pouco na síndrome do vira-lata. Mas, assim, se você tá numa boa universidade brasileira, realmente é uma coisa de qualidade, a pesquisa é feita de qualidade, né? Embora hoje em dia a gente tenha muita dificuldade com equipamento, financiamento, enfim, mas geralmente é de muita qualidade, assim, não tem uma diferença enorme do que eu fazia aqui e do que eu fazia lá. Eu acho que tem pontos positivos e negativos nos dois lados, né? Aqui a gente é muito mais estudante, né? Por exemplo, num doutorado você tem que fazer 2 anos de disciplina, né? E depois você faz a sua pesquisa ali. Então você é muito mais estudante, aí você tem uma bolsa, né? E tal. Lá eu tenho o status de estudante, mas na verdade eu sou pesquisadora. Então eu não tenho aulas, né? Não tenho todas essas coisas relacionadas assim ao estudo em si. Eu faço a minha pesquisa, eu trabalho na minha pesquisa, né? Então eu acho que isso é um ponto que é positivo, mas também é negativo, porque aqui tu aprende muito mais coisas que às vezes não são necessariamente da tua pesquisa ali, mas que são muito importantes para a tua formação. Deixa eu pedir para Débora colocar uma fotinho lá de Bruxelas para gente, para a Júlia falar, o que é esse lugar aí? Amplia isso aí para nós. Um lugar bonito, hein? O lugar mais famoso de Bruxelas, né? Bruxelas, na verdade, é uma região capital, né? E aí, dentro dessa região capital, tem uma comune que se chama Bruxelas também, que é a cidade antiga. E esse lugar se chama Grand Place, que é a praça central da cidade, né? Com a antiga prefeitura e tudo mais. Você me dizia que na Bélgica a gente sabe que falam 2 idiomas lá, né? Que é o francês e que é o holandês, né? Que é uma variação que se chama flamengo, né? Mas é muito parecido, basicamente é holandês, basicamente né? Holandês, E como é que é morar num país onde as pessoas falam 2 línguas? É tranquilo para se adaptar? Você conhece as 2 ou só uma delas? Eu falo francês, eu consigo entender algumas coisas do holandês porque eu estudo alemão, mas eu não falo holandês. Eu acho mágico morar num país pequeno em que você pode se deslocar assim e estar numa cultura completamente diferente em 1 hora, 40 minutos de trem. E eu acho muito legal essa mistura de línguas, né? Na verdade, a Bélgica tem até 3 idiomas, porque um cantinho no leste da Bélgica, na fronteira com a Alemanha, o alemão é língua oficial também. E aí eu me comunico em inglês, né, com essas pessoas, em francês, em Bruxelas ou no sul, e no resto do país em inglês. Agora você é psicolinguista. Eu ouvi falar, e daí como você fala quantos idiomas mesmo? Eu falo 4. 4. Eu arranho 2 muito mal e português pior ainda. Mas os idiomas que você aprendeu, eu ouvi falar que à medida que a pessoa aprende um idioma, o segundo e o terceiro ele se torna mais fácil. Tem algum fundo de verdade isso aí? Eu acredito que sim, porque à medida que você vai aprendendo, né, outros idiomas, você vai adquirindo estruturas diferentes, né, de outras línguas. Então, você tem muito mais meios de comparação para aprender um terceiro, um quarto idioma, né? Então, fica cada vez muito mais fácil fazer conexões. Então, por exemplo, eu estou estudando alemão agora. E o alemão é muito diferente do português, do francês, né? Mas tem muitas estruturas, muitas coisas que lembram o inglês, né? Que são línguas que vêm de uma mesma origem. Então, por falar inglês, eu tenho mais facilidade de falar alemão do que uma pessoa que provavelmente não fala inglês, né? Conta um segredo para nós aqui, Júlia. Quando você dá uma topada, eu sei que lá em Bruxelas não tem essa pavimentação toda irregular aqui que nós temos no Brasil, né? Na cidade antiga tem também. Tem também? Tem. Então, quando você dá aquela topada no dedão, você chama um palavrão mentalmente em português, em francês? Como é que você pensa em que idioma? Você já parou para analisar isso? Já. Não, depende, porque se eu estiver aqui no Brasil e eu estiver tendo muito estímulo em português, aí com o tempo tô pensando em português, sai tudo em português normalmente. Mas lá, como eu tô sempre mudando de língua, geralmente entre francês e inglês, ou vai ser em francês ou em inglês. Isso acontece, mas isso é uma coisa que você
adapta ou é justamente essa influência externa que acaba Não, a provocando? influência, uma influência, assim, né? Porque é um switch que tem na cabeça, muda a língua, muda a língua. Então, se eu tô um dia falando muito inglês, convivendo com... Tenho muitos amigos estrangeiros, né? Tem uns que não falam francês. Então, se eu tô convivendo muito com pessoas que estão falando inglês, eu penso em inglês. Às vezes eu tô pensando numa coisa, eu penso, nossa, eu tô pensando nisso pra falar, não sei, pro meu pai ou pra minha mãe, eu tenho que pensar em português. Mas É eu tô mesmo? pensando em inglês. Aham. E o que você diria, por exemplo, porque todo mundo tem, muita gente tem esse sonho, vou morar na Europa, vou estudar na Europa, sei lá, né? O que você diria para as pessoas que querem morar na Europa? Por exemplo, você foi para a França, para a Bélgica, já dominando o francês. Eu quero acreditar que essa habilidade deve ter facilitado muito a sua vida. Então, o que você recomendaria para a pessoa que tem essa pretensão de, sei lá, morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país? Sim, pra mim foi mais fácil, né? Porque eu já falava a língua, eu tava na universidade com pessoas que estão conectadas, né, às universidades no exterior. Mas eu acho que primeiro de tudo, tentar estudar a língua, né? Não importa o país que você vá, tenta inglês, pelo menos, porque aqui no Ocidente, né, em qualquer país que você vá, você vai conseguir se comunicar basicamente em inglês. E depois não desistir do sonho, né? E tentar ver quais são os caminhos possíveis para realizar isso, né? E como é que você lida, por exemplo, você está lá na Bélgica, né? Você retornou agora. O que faz você... O que você sente falta do Brasil? É claro que você vai dizer que é família, tal, essas coisas eu compreendo. Mas eu digo o que você sente falta do dia a dia do Brasil, que lá você não encontra e que você, poxa, isso deveria ter aqui também. Sim. Uma coisa que não dá pra ter, mas que eu sinto muita falta é das praias, né? Eu não sou uma pessoa de ir muito à praia, mas eu gosto de estar perto do mar e almoçar no restaurante em frente à praia, né? Ver o mar. A gente tem lá também a costa da Bélgica, né? Mas não se compara ao litoral catarinense, né? Então eu sinto muita falta disso. Sinto falta de alguns pequenos aspectos, assim, da nossa cultura, né? Mas nada, assim, que seja, assim, muito, muito absurdo, assim, né? E a comida. Acho que a comida, eu acho que para todo estrangeiro, né? A gente cresce num país, a gente se habitua à alimentação daquele país e depois é difícil, né? Se sair e não comer aquelas coisas, né? Então eu sinto muita falta da comida. Agora você falou um negócio, quero voltar para esse assunto, porque a nossa conversa é assim, tá? Vai e volta. Você falou das pessoas que são analfabetas na Bélgica, o que eu confesso para você que eu fiquei extremamente surpreso, até natural que a gente encontre analfabetos em qualquer lugar do mundo, mas eu imaginava que fosse uma coisa extremamente raro. E pelo que você falou, é possível encontrar lá. Sim. Quem são essas pessoas que são analfabetas na Bélgica, que é um país que tem um índice de desenvolvimento absurdo de alto, né? Em Bruxelas, são basicamente imigrantes, né? Então, se você vai em qualquer instituto de alfabetização para adultos em Bruxelas, você vai encontrar, geralmente, marroquinos, turcos e... acho que... marroquinos e turcos, geralmente. E congoleses, que estão lá sendo alfabetizados. Mas se você vai para o interior, na parte sul... Então, na Valônia, tem algumas cidades que são um pouco mais pobres, assim. E aí você pode encontrar mesmo alguns belgas, né? Que não por motivos de... nem sempre por motivo de extrema pobreza ou de falta de oportunidade, mas por dificuldades, né? Por algum motivo pararam de ir à escola quando crianças e aí hoje estão matriculados nesses institutos de alfabetização, né? Você tem, assim, características que são muito comuns na Europa. Então, eu quero acreditar que você passe despercebida lá. Ou o teu sotaque te denuncia. Como é que é teu dia a dia lá em Bruxelas? Não, eu não tenho... Eu estudei francês muitos anos, eu fiz letras francês, então eu tive aula de fonética para perder o sotaque. Eu não tenho muito sotaque. Nisso você passa tranquilo. Eu passo despercebida. Mas, quando eu falo que sou estrangeira, às vezes eles não se dão conta que eu sou estrangeira. Mas quando eu falo, não sou daqui, eles acham que eu sou russa. É mesmo? Todo mundo acha que eu sou russa. Inclusive, outro dia eu estava vendo aí, aliás, tem muitos canais no YouTube que falam sobre isso, que os russos têm uma imensa facilidade para aprender o português, né? E, inclusive, tem muitos russos que têm canais aí explodindo no YouTube porque eles falam em português e conversam com a comunidade
lusitana do mundo, né? Talvez Sim. por isso que tenha... Pode ser. Talvez por isso que eles tenham... Tem uma questão do russo, principalmente com o português europeu, que as línguas, elas soam muito parecidas para estrangeiros, né? Então, se você tem um português falando português europeu e um russo falando, parece um pouco a mesma coisa. A distância, assim, você pode imaginar que é um ou outro ali devido à semelhança, né? E essa guerra na Ucrânia tem influenciado alguma coisa lá? Chegou já antes de você perceber alguma mudança na rotina lá na Bélgica, não? Não, assim, eu não sei se mudou alguma coisa já, porque muda muito rápido, não sei se teve alguma mudança essa semana, né? Mas, na verdade, antes da guerra estourar, quando estavam se falando da possibilidade de uma guerra, eu sabia disso por causa das notícias brasileiras e dos meus amigos brasileiros que falavam. Lá ninguém comentava muito, assim. No jornal tinha, claro, mas os meus amigos de lá ninguém comentava, né? E aí, a partir do momento que a guerra estourou, na primeira semana todo mundo só falava disso. Hoje em dia já tá, né? Já nos acostumamos. Assimilaram o conflito. Assim, tem sempre alguma coisa ou outra, né? Porque a Rússia fornece muito gás, acho que 30% do gás que a Bélgica consome é fornecido pela Rússia. Então tem esse medo da Rússia cortar. Não sei se já teve alguma coisa nesse sentido, né? A Bélgica cortou, por exemplo, todos os produtos russos dos supermercados. Então tem essas coisas, assim, mas que não impactam tanto no dia a dia. As pessoas não comentam muito, assim, né? E agora você retornou para o Brasil depois de quanto tempo sem vir para o Brasil? Desde que eu fui, 2 anos e meio. 2 anos e meio, então é bastante tempo. Como é que foi a tua primeira impressão quando tu retornou ao Brasil? Tu achou que tá igual, pior, diferente? Qual a impressão que você ficou descendo lá no aeroporto? Aquele primeiro visual geral, assim, qual que foi a impressão que ficou? Foi estranho, assim, porque eu não tava mais acostumada, né? Já tinha passado várias vezes no aeroporto mesmo, já tinha ido algumas vezes pro aeroporto de Guarulhos, que foi onde eu cheguei. Mas na minha cabeça parecia que era outra coisa. Eu não sei se mudou realmente ou se é só uma percepção, né? Depois de tanto tempo lá. E depois disso eu vim direto pra Joinville. Eu fiquei um pouco decepcionada, assim. Achei Joinville um pouco desorganizada, assim, essa vez que eu cheguei, né? Mas aí o calor, né? Ontem tava muito quente e lá a gente tava no inverno, né? E você levou uma sorte danada, que tava fazendo muito mais calor e agora deu uma amenizada. Agora tá até agradável. Tá agradável, perto do que estava. E no hemisfério norte, agora começou a primavera? Isso, agora, a gente começa no outono, né? Dia 20, eu acho, e eles começam primavera. Exato. Então tá ficando agradável lá também. Mas será que essa impressão sua de que as coisas estão piores não é porque você ficou tanto tempo num lugar mais organizado, que daí você... Pode ser. Voltou, poxa, que Pode bagunça. ser. Como eu falei, não sei se é a minha percepção ou se realmente houve uma mudança, né? Porque 2 anos e meio é muito tempo também. E vem cá, eu imagino que você tinha amigos aqui no Brasil. Como é que tem algum amigo seu que foi morar na Europa? Ou todos ficaram aqui? Aqueles mais próximos? Como é que tá essa situação? Não, os meus amigos são a maioria de Florianópolis, né? Porque eu morei lá durante 10 anos antes de ir pra Europa. Uma amiga quase foi para a Bélgica também, mas no final não deu certo. Ela também ia para fazer um doutorado lá e não deu certo. Então, todos os meus amigos estão em Florianópolis. E eu fiz alguns amigos brasileiros lá, né? Porque eu estava no laboratório lá e chegou uma amiga de São Paulo, uma moça de São Paulo, para fazer o doutorado também lá. E nós ficamos muito amigas. Ela já voltou para o Brasil, ela foi por um programa do Brasil por 1 ano. E tá aqui. Mas a gente continua, né, nossa amizade, conheci outros brasileiros que moram na Suíça, em outros países. Ô, Júlia, eu quero acreditar que as pessoas do teu convívio, né, a maior parte, pelo menos, são pessoas que frequentam universidades, são pessoas com uma formação intelectual muito boa, inclusive aquelas que ficaram aqui no Brasil, que você disse que são amigos, né? Mas, por outro lado, você convive com todo mundo, né? Tanto lá como aqui. Como é que você vê, assim, na média, o europeu médio, culturalmente falando? Eu não preciso fazer média, não, pode falar a verdade. Você percebe neles, assim, um nível intelectual, uma formação educacional superior? Qual a avaliação que você faz disso? Essa é uma coisa que eu gosto de conversar bastante, porque eu acho que o brasileiro tem que se conscientizar de que não existe essa superioridade do europeu ou do americano, o que quer que seja, né?
não existe diferença entre um europeu médio e um brasileiro médio, né? Se você pegar um europeu que tem só o ensino médio, um brasileiro que tem só o ensino médio, provavelmente você vai ver que eles se equiparam em nível de cultura, assim. Então, mesmo na universidade, né? Falando da minha bolha, os meus amigos aqui que estão fazendo doutorado, pós-doc, né? E os meus amigos de lá que estão nesse mesmo nível de educação, os meus amigos aqui têm muito mais nível cultural, assim. Né? Então, mesmo questões de história, de geografia, conhecimentos gerais, assim, eu acho que o Brasil dá um banho, assim. Então, você diria que nós temos mesmo esse complexo de vira-lata? Eu diria que todo mundo sim. é bom e que nós somos Eu diria horríveis. que sim. Não estou falando que eles são ruins, mas que não existe superioridade, né? Claro que existem coisas que são melhores lá, existem coisas que são melhores aqui, eles são... A Bélgica não é o país mais organizado, mas se você for para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, são países extremamente organizados, mas se você começa a conviver com as pessoas mesmo, você não tá lá só de férias, você vira amiga das pessoas, você vê que não tem diferença. São pessoas comuns, como os brasileiros são, né? Agora, você falou de conhecimentos gerais. Vamos para uma aulinha de conhecimentos gerais. Né? Você falou o que o pessoal do teu convívio, os estrangeiros, os europeus, ou sei lá de onde eles são, pensam do Brasil. Eles têm muito... Tem ainda aquele clichêzinho do, pô, você morava lá no lado da floresta amazônica e os animais costumavam frequentar a tua casa. Eles têm ainda essa visão equivocada sobre o Brasil, não? É o que se vende do Brasil lá fora, né? São duas coisas que se vendem no Brasil. É a floresta, né? E o rio. Né? Então, o Rio, a cidade maravilhosa, né? A cidade mais famosa do Brasil. Aí as pessoas pensam, carnaval, samba, futebol, né? Perguntam, como é que tu anda no Brasil? Como assim, como eu ando? O que tu veste? É tipo shortinho e topless? Não, no Brasil é proibido de fazer topless. Nossa, eles ficam assim, chocados, né? Eles acham que todo mundo aqui anda meio livre, meio pelado, que a gente mora do lado da floresta, né? E eu explico, não, eu moro a 5 mil quilômetros da floresta, né? O sul tem uma cultura diferente, um clima diferente, e cada região tem suas peculiaridades, né? Eles ficam muito chocados. Eles não têm, assim, não é muito comum, eu diria, uma parte deles saber que, por exemplo, o Brasil tem o tamanho da Europa inteira, excluindo-se a Rússia. Não. Quando eu falo disso, eles ficam muito chocados, né? Quando eu falo, eu tinha essa amiga de São Paulo, de Ribeirão Preto, então ela mora quase 1.000 quilômetros daqui, né? E aí, quando que é eu um lugar falo, relativamente perto. pra gente é perto, né? Mas pra Bélgica é um país de 12 milhões de habitantes, minúsculo. Você tá em Bruxelas, você anda 1h30 para qualquer lado, você atravessou o país. Então eu falava, não, é difícil ir lá visitar ela, né? São quase 1.000 quilômetros, né? Tem que pegar um voo e tal. É muito chocante para eles, né? E você lá na Bélgica, Júlia, você tem as variações climáticas devido às estações serem bem definidas lá na Europa. Qual é o frio mais extremo que atinge Bruxelas? A Bélgica não é o país que faz muito frio. Geralmente no inverno fica ali -2, -3. Tolerável, né? Neva, assim, nevou, caiu na rua, já derreteu a neve, né? Então você só vê a neve caindo, mas não vê neve, né? Ano passado teve um inverno atípico, né? Acho que até aqui no Brasil teve um inverno atípico, foi mais frio, né? Então lá teve -11 e uma semana de neve mesmo. Mas é muito atípico isso. E você se adaptou bem a esse clima europeu? Você tá tranquilo? Não, eu tô tranquila. Eu gosto do frio, gosto muito do frio. Mas eu confesso que depois de 3 meses de inverno, assim, você começa quer o sol. Não aguenta começa mais. a saudade de um calorzinho. E lá na universidade, como é que é o nome da universidade? Universidade Livre de Bruxelas. Universidade Livre de Bruxelas. E lá a característica dessa universidade é a presença de muitos estrangeiros ou não? Sim, tem bastante estrangeiros, bastante, assim, porque as universidades lá são divididas de um jeito um pouco diferente, né? Então, onde eu tô tem mestrado e doutorado, e é muitos estrangeiros, gente de todo lugar do mundo, assim. Já que você é psicolinguista, eu quero tocar nesse assunto. Por exemplo, o francês que é falado em Bruxelas, ele é semelhante ao de Paris? Há uma distinção muito grande? Você consegue identificar com facilidade a origem dos dois, não? Na verdade, o francês falado em Bruxelas ou em Paris é como a diferença do francês falado em Paris e no sul da França, por exemplo, né? Ou como o português de Santa Catarina e o português, não sei, do Nordeste. Então tem o sotaque, tem umas expressões, né, que são típicas de cada região, mas todo mundo se entende, não tem problema. Agora, o francês da Valônia é um pouquinho mais diferente, mas ainda assim, né, nada que não seja compreensível. E por que você escolheu agora falar alemão?
Por que você está estudando? Teve alguma... Eu acho que a gente tem muita influência da cultura alemã aqui em Joinville, né? A gente cresce escutando nomes em alemão, algumas palavras em alemão. Eu sempre gostei muito da língua. Eu já falo 3 línguas latinas, então eu tinha vontade de aprender uma língua diferente, né? Já tinha estudado alemão na UFSC e voltei a estudar no passado, com uma professora de Joinville, inclusive. Você já tinha dado um start ali no alemão, então fica mais fácil. Uma vez eu conversei com... Eu não sei se ele ainda é prefeito ou ex-prefeito de Pomerode, e ele é de família descendente de alemães, né? E ele contou uma coisa impressionante. Ele falou que ele sabia falar o alemão ali que ele aprendeu na família e tal, e ele se comunicava em alemão. E ele foi para a Europa depois de adulto, e ele disse, vou utilizar o meu alemão aqui, eu não vou poupar os meus conhecimentos em alemão. E ele disse que os europeus ficaram muito impressionados e acharam até engraçado, porque embora ele falasse um alemão compreensível, ele usava expressões que tinham sido, elas não são mais conhecidas, não são mais utilizadas lá, né? Que, claro, são 130 anos e mais as influências regionais, assim. Mas ele disse que ainda conseguiu se comunicar, né? E você, esse francês que você estudou aqui, foi o suficiente lá? Foi. Então você tinha um domínio total mesmo. Eu já dava aula de francês aqui no Brasil também, né? Até eu dei aula hoje por tem 5 anos. internet, você consegue acompanhar tudo, né? Sim, e aí na universidade, na Federal, os professores do curso de letras francês são professores que fizeram já o doutorado geralmente na França, tiveram muito contato com a língua e com a cultura, né? Então a gente aprende um francês muito padrão, né? Que é muito neutro, assim, digamos. Não dá para falar que uma língua é neutra, né? Mas o mais neutro possível, assim. Então foi o suficiente para mim para ir para Bélgica, para passear na França. E como é que tem sido a possibilidade de morar na Europa com a proximidade que há de tantas culturas diferentes, tantos países diferentes? Você tem aproveitado para conhecer esses lugares todos? Não? Com a pandemia foi difícil, né? O primeiro ano, assim, foi bem difícil. A gente teve confinamentos bem estritos, assim, de ficar em casa mesmo, só poder sair por 1 hora. Mas a partir do momento que eles liberaram um pouco mais, eu voltei a viajar um pouquinho. Então, eu fui para a França, acho que fui 4 vezes para a França no ano passado. Visitei a Dinamarca, Portugal e tenho planos para visitar mais um pouco agora quando eu voltar. Quer dizer, tá aproveitando lá. Eu acho que a melhor parte da Europa é a proximidade e a facilidade de viajar, né? É diferente daqui. Você falou em pandemia. Qual foi o momento mais difícil da pandemia lá na Bélgica? Você lembra quanto tempo que foi realmente de um rigor um pouco maior das autoridades? Não? O primeiro momento ali, né, de confinamento, que todo mundo estava preocupado, ninguém sabia o que estava acontecendo exatamente. Então, a gente teve 3 meses e meio de confinamento total. Então, fechou absolutamente tudo. Restaurantes, lojas, só ficava aberto farmácia, hospital e supermercado, né? Aí, a gente não podia sair de casa só para ir ao parque, dar uma caminhada de 1 hora, não podia parar, não podia ficar em pé parado, o policial vinha para... Circulando. Vai. E tinha uma bolha de uma pessoa, só podia encontrar uma outra pessoa, né? Então foi um momento de muita solidão para todo mundo, principalmente para os estrangeiros, né? E aí aquelas questões que aconteceram no mundo inteiro, né? De faltar coisa no supermercado, porque as pessoas estavam, né, enlouquecidas, comprando tudo quanto era papel higiênico, estocando comida. Então foi o período mais difícil, assim, foi de março a junho, eu acho. Quer dizer, foi um rigor muito... Aqui no Brasil, na verdade, nem teve um certo rigor uma época aí, mas a verdade é que aqui foi bem soltinho esse negócio da pandemia, né? Não teve muito... teve alguns momentos difíceis, mas até porque no Brasil aqui a gente nunca é muito rigoroso em nada, né? O Brasil é sempre muito tranquilo com tudo. Agora, agora você está no Brasil novamente por um período pequeno. O que você está fazendo aqui no Brasil? Venho visitar família, obviamente, mas não é só isso. Eu, na verdade, não estou de férias, então estou trabalhando à distância, né? Vim visitar a família porque 2 anos e meio já estava ficando, assim, inviável, né? E eu vou aproveitar para fazer uns experimentos numa universidade no interior do Rio Grande do Sul, porque a gente tem um projeto em comum com essa universidade, né? Então, não era parte inicialmente do meu doutorado, mas como eu pensei, bom, estou indo para lá, vou aproveitar, né? Vou ficar 40 dias, vou fazer uns experimentos lá e vou ter mais dados pro meu doutorado. Qual que é a cidade do Rio Grande do Sul? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. A Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. E agora voltando, vamos voltar lá para Florianópolis, quando você começou a fazer letras. A decisão por letras, essa aí, você sempre teve convicção? Você também fez parte
vestibulando que ficava pensando, caramba, o que eu vou fazer de faculdade? Você tinha essa convicção? Não, desde que eu era muito pequena, eu gostava muito de línguas. Eu brincava, minha brincadeira era pegar livros de português, de inglês, e ficar lendo e fazendo exercício, assim. Uhum. Então eu tinha essa convicção de que eu queria dar aula, eu queria trabalhar com línguas. E aí no ensino médio eu fiquei um pouco... Acho que eu tentei seguir modas, assim, dos meus amigos, né? Pensei em fazer engenharia, pensei em fazer outras coisas. Comecei a fazer contabilidade, fiz um ano de ciências contábeis. E vi que não era pra mim, e falei, não, já estudava francês na época, eu falei, vou fazer letras. Uhum. Né? E aí, na época, queria trabalhar com tradução, mas me apaixonei pela psicolinguística. Uhum. E como é que a psicolinguística entrou na sua vida ali? É isso que eu tô tentando entender aqui, não consegui. É porque dentro do curso de letras, né, não interessa se francês ou português, inglês, a gente tem várias coisas diferentes que a gente aprende. Então, a gente aprende literatura, tradução, língua e linguística. Certo. E dentro da linguística tem várias áreas, e uma delas é a psicolinguística, né? Então, eu comecei a estudar um pouco da psicolinguística, descobri uma professora que tinha um laboratório de psicolinguística na UFSC, e fui lá e falei com ela, olha, tem uma vaga aí para estágio, eu queria aprender. Ela, não, tem uma bolsa de iniciação científica, se tu quiser, tu tá convidada. E eu consegui a bolsa e comecei a trabalhar lá no terceiro ano da faculdade. Júlia, e como é que é o que tu imagina, assim? Tu se imagina voltando um dia pro Brasil? Hoje tu tem convicção que vai continuar residindo, não sei se na Bélgica, mas na Europa ou em qualquer outro lugar? Ou você não tem, assim, você não pensa muito nisso? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Onde é que você vai estar? Daqui a 10 anos eu acho difícil imaginar, mas, assim, eu tenho vontade de explorar. Eu sei que eu não vou ficar na Bélgica, eu tenho mais 2 anos e meio na Bélgica e provavelmente eu não vou ficar mais lá Isso é depois certo. disso. Porque eu tenho 2 anos e meio para terminar meu doutorado e dificilmente você pode fazer um pós-doc no mesmo país, assim, né? Não é recomendado. Uhum. Então, eu vou provavelmente procurar outro país. Eu penso em tentar alguma coisa na Holanda, porque tem um laboratório que me interessa. Mas eu tenho vontade de explorar, então eu não tenho muito vontades, assim. Eu vou para onde tiver um trabalho interessante para mim. Você não se apega muito, né? Não. Bonitinho, Não. gostei. Eu quero conhecer coisas diferentes. Mas essa é uma característica, por exemplo, das pessoas do seu convívio? Ou não? Não necessariamente, é uma coisa muito pessoal? Da minha família, não é. Minha família é mais conservadora, assim, mais apegada, né? Aos costumes, ao país, enfim. Eu nasci assim, sou diferente. E você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Onde é que estão os seus irmãos? O meu irmão mais novo mora aqui em Joinville e o meu irmão do meio mora em Criciúma. E em tempos aliás, você é novinha, você nunca viveu tempo sem internet, né? Eu imagino que muito pouco, né? Quase nada, né? Pouco. Quase nada. Mas em tempos de internet à vontade, dá para falar com os parentes todo dia, se você quiser, né? Sim. Isso tem sido certamente um elemento facilitador, sim. né? E com que frequência, assim, que você conversa com a família? É uma coisa semanal? Sei lá, como é que funciona? Com a minha mãe, eu falo todos os dias por mensagem, né? Todos os dias, pelo menos um oi, tudo bem? Como é que tá aí? Sim, com o meu pai não é muito de mandar mensagem, mas ele me liga... Na época da pandemia, assim, de confinamento, ele me ligava todos os dias, né? Hoje em dia, a gente se fala uma vez por semana, ele me liga, faz chamada de vídeo. Aí, com os meus avós também, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Com os meus irmãos, mensagem de vez em quando, assim, durante a semana. Mas mantém contato com todo mundo. Sim, quer dizer, todo mundo. A internet realmente tem essa facilidade de aproximar, de manter as pessoas próximas, né? E é engraçado, porque você falou que você fala com a sua mãe praticamente todos os dias, né? Tem gente que mora na mesma cidade e fica 30 dias sem falar com os pais, enfim, né? Então é até legal isso aí, é uma característica mas bacana. eu acho que morando em outro país, você tem tanta coisa pra falar e pra mostrar, e foto pra mandar, e coisa diferente, assim. Então, eu acabo mandando mensagem o tempo todo, né? Talvez foto, até por isso, né? Conheci tal lugar, né? Olha essa comida. E falando, agora você tocou num ponto, você mora sozinha. Eu morei sozinha por 1 ano e meio, né? E aí eu tava cansada, porque eu morava num apartamento pequeno durante a pandemia, assim, totalmente isolada. E fui morar com uma amiga, com 2 amigas, na verdade, né? Uma que era brasileira e uma espanhola. Certo. A brasileira voltou e agora a gente mora, uma amiga espanhola e uma amiga francesa. E como é que é o comida? Sempre fora? Fazem comida? Não, a gente cozinha bastante. Eu mesmo? adoro cozinhar, então a mesmo? gente cozinha muito. E o que é um prato que você faz lá com uma certa frequência? No dia a dia, nada elaborado, assim. O que seria um...
Massa, eu gosto muito de fazer nhoque. Ou eu gosto de coisas, já deu pra perceber, coisas muito diferentes, assim, conhecer um pouco de tudo. Então eu gosto de tentar cozinhar pratos diferentes. Então eu gosto de fazer comida indiana, massa, eu faço nhoque, às vezes eu faço sopa, às vezes eu faço pato. Eu invento alguma coisa sempre, assim, pra convidar os amigos, jantar lá em casa. Conta uma coisa pra mim aqui. Outro dia eu tava vendo que na França é extremamente comum. Não que eu tenha ficado chocado com isso, que eu já tinha ouvido falar muito, mas até me surpreendeu. É muito comum a venda de carne de cavalo. Lá em Bruxelas também? Não, eu nunca comi. Eu sei que na França é comum. Lá em Bruxelas é mais porco e frango. Parece que, inclusive, eu não sei se estou falando alguma bobagem, mas parece que em Paris, por exemplo, o açougue, existem açougues especializados em carne de cavalo. Fiquei chocado. Eu acho que eu nunca comi, só se eu comi não soube, né? Porque tem isso também. Eu acho que quando você pede uma carne, até eu já ouvi algumas pessoas falando que em algumas regiões da França, quando você pede carne e não especifica, a carne normal deles é cavalo, né? Eu não sei, posso estar enganada, mas... Mas uma dica importante. É bom olhar, porque, por exemplo, quando eu vou comprar carne em Bruxelas, por exemplo, aqui se eu vou comprar carne moída, a gente sabe que é de boi, né? Sim. Carne moída é de boi. Lá eu tenho que ver porque é sempre de porco. Carne moída é de porco. Então. Ou misturado, um pouco de boi, mas mais porco. Então você tem que especificar. Talvez na França tenha essa questão com cavalo também, não sei. Na verdade, esse negócio de carne de cavalo, a gente fica meio com dó, porque o cavalo... Mas a gente devia ficar com dó da vaquinha também, né? É que a gente está tão acostumado com a ideia de que carne de gado não tem problema nenhum, né? E coelho. Coelho também é comum lá, né? Coelho é comum. E você é do tipo que aprecia carne de coelho, não? Sim. O meu pai, quando eu era criança, ele fazia coelho de vez em quando. Você já conhecia daqui? Já. E aí, até 2 meses atrás, eu estava com 2 amigos lá em casa e eu fiz coelho. Então, o coelho é quase um franguinho. Sim, é gostoso. E agora, voltando para o assunto transporte. Como é que é o transporte lá em Bruxelas? Aí, realmente, não tem comparações, assim. É uma coisa que eles reclamam, né? Eles não... Ninguém nunca tá contente com o país que tem, né? Certo. Mas eles reclamam bastante. Eu gosto muito, assim. É muito eficiente, né? Então, dentro de Bruxelas, nós temos ônibus, temos metrô e trem de superfície, né? E é muito fácil, assim, do lado da minha casa, para qualquer lugar que eu queira sair, a cada 2, 3 minutos tem metrô, ônibus ou trem. E para viajar dentro do país tem um sistema de trem muito bom, muito pontual, assim, muito eficiente. E quando é que nós vamos poder se referir a Júlia com a doutora Júlia? E quanto tempo que falta? Se tudo der certo, em 2 anos e meio. Em 2 anos? O doutorado dura quanto tempo? De forma geral, 2 anos, 4 anos. 4 anos. Né? Mas eu comecei trabalhando num projeto da minha professora, da minha orientadora, né? Trabalhei 1 ano nesse projeto e depois eu resolvi submeter o meu próprio projeto para o governo, né? E fui aceita e contratada como pesquisadora para financiarem o meu projeto. Então, recomeçou. Então, eu terminei 1 ano e meio do meu próprio projeto e tenho mais 2 anos e meio. 2 anos e meio. Olha aí. Júlia, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Assim que eu soube que... Eu soube através da sua mãe que você viria aqui, mas a sua mãe falou, olha, ela vai ficar um pouquinho, vou perguntar para ela se ela vem aqui bater um papo com você. E infelizmente deu, fiquei muito feliz. Quero desejar sucesso para você aí nesses seus 2 anos e meio, né? Para se formar lá em Bruxelas. E espero que quando você retornar aqui como doutora, a gente volte a conversar para você relatar aí as histórias que você está vivendo lá na Bélgica, viu? Certo. Muito obrigada pelo convite. Tá aí, mais um podcast muito bacana hoje aqui no Grupo Marca, disponível para você. Sempre com novidades. Obrigado, gente. Tchau, até mais.